E o Palmeiras se classificou para a semifinal do Campeonato Paulista, derrotou o São Bernardo. Gol do Rony, Hendrick no banco, Rony centroavante. De novo, um gol de cabeça desse jogador de 1,65 m. Esse sabe se posicionar, hein? 1,66, não faz isso com baixinho. 1,66. Você é alto. 1,66. Foi mal, Rony. Mais um gol de cabeça dele na temporada. Palmeiras 1-0. Está nas semifinais do Paulistão, Paulo Nunes. Boa noite, André, meu mestre PC. Boa noite a todos. E não fazendo uma grande partida, né? A gente tem que deixar isso claro. O Palmeiras hoje teve muitas dificuldades com um bom time do São Bernardo. Há de deixar isso bem claro, muito bem treinado, muito bem trabalhado. Um time que enfrentou o Palmeiras lá dentro da Allianz Arena, com um hino para cima, respeitando, mas sem medo. Mas mesmo assim o Palmeiras, com o jogo coletivo que tem, com a força que tem, mesmo sendo atacado, ele consegue se manter, consegue se controlar dentro da partida. E aí, em algumas jogadas individuais, como foi no caso, você estava falando sobre o gol do Rony, que a gente vai falar muito sobre esse gol. Ele é um jogador que, possivelmente, eu tenho quase certeza disso, está trabalhando muito essa bola de lado, né? Eu vou falar por mim, porque quando eu voltei a ser centroavante, fui ser centroavante com o Filipão no Grêmio 96, o que eu mais treinava era bola de lado, cruzamento do Arce pelo lado esquerdo. Colocação, né? Colocação, cruzamento do Roger pelo lado esquerdo. Atacar a profundidade, atacar o espaço, tempo e espaço. O Rony, ele está tendo isso de sobra. A gente também tem que exaltar também o erro do sistema defensivo, porque dois zagueiros grandes daquele tamanho, não pode, tem que estar colado no Rony, não pode deixar um atacante como ele livre. 96 é aquele ano que o Célio Xavier Filho tirou o seu prêmio, a bola... Eu adoro que você lembra isso sempre. Bola de ouro de melhor jogador do campeonato. Ainda. Ele vai participar, que ele estava... Vai participar, né? E é mais um momento que eu vou cobrar. Você vai poder cobrar ele mais uma vez, que não te deu o prêmio 96 André, de melhor do Campeonato Brasileiro naquele torneio vencido pelo Grêmio. O melhor do jogo de hoje foi o Rony. A gente ouve o autor do gol da vitória do Palmeiras. Vou pegar, pode dar um beijinho nele. Ô Rony, você falou no primeiro tempo de saber sofrer. Um time cascudo como o Palmeiras, esse é o segredo de chegar, e mesmo num jogo difícil como foi, o adversário complicado, chegar em mais uma semifinal. Fala de mais um troféu que eu te dou sorte, que eu sei. Com certeza, eu acredito que a nossa equipe ela já está acostumada a disputar a decisão. E como eu falei no intervalo, nós estávamos jogando com a segunda melhor equipe da competição. E os caras sabem também jogar esse tipo de jogo, os caras são experientes. Mas eu acredito que vale ressaltar a nossa equipe, quando tem que saber sofrer, ela sabe sofrer. E é lógico que, como eu falei, cara, é um jogo difícil, de detalhe. E eu acredito que está todo mundo de parabéns pela entrega, pela determinação. Esse é o espírito da nossa equipe, tem que saber sofrer. E é lógico que parabenizar a nossa equipe pelo grande jogo que nós fizemos. Rony, para muitos, a escalação do Tabata foi uma surpresa. Hendrick e Giovani no banco. Quando vocês ficaram sabendo que esse seria o time titular? Nós ficamos sabendo hoje de manhã, a escolha do professor. Também vale ressaltar a grande partida que ele fez. Ele tem a nossa confiança, eu acredito que não só a minha, mas de todo o nosso companheiro e da comissão técnica. Parabenizar ele pelo grande jogo que fez. Então, ele está de parabéns. Eu acredito que não sou ele, mas toda a equipe. Rony, eu queria te parabenizar pelo seu momento, pela convocação para a Seleção Brasileira. Claro que você já viveu muito aqui no Palmeiras, mas pessoalmente, eu queria saber como que você está se sentindo. É um dos melhores momentos da sua carreira? Com certeza, como eu falei desde o início, é um sonho que eu estou realizando. Quero agradecer ao clube por estar me proporcionando tudo isso. E eu acredito que não só é a realização de um sonho para mim, mas como para toda a minha família. Eu só tenho que agradecer a Deus, porque se não fosse Ele, não teria conquistado tanta coisa e não teria realizado o meu sonho. Então eu fico feliz pelo momento
também fico feliz pelo momento da minha equipe, que também se não fosse eles me ajudando dentro de campo, eu não teria realizado o meu sonho. Então, quero não agradecer a Deus, mas também a toda a minha equipe. Tá, e o Rony, então, mostra pra gente aqui, ó, o troféu. Mostra pra gente aqui o troféu de craque do jogo, o Rony posando, todo feliz. Realmente ele tá num momento especial, ele que foi muito aplaudido. Aliás, é o primeiro jogo dele, né, aqui no Allianz Parque. Vou pegar, pode dar um beijo. Já que a escalação foi tema das perguntas, acho que não há muita dúvida de que quando o Rony tem jogado no centro do ataque, o time tem sido mais perigoso do que com o Endrick, né? Está mais familiarizado, inclusive, com o fato dele atuar por dentro, né? O time tem mais conforto. E isso em nada desqualifica o Endrick, que é um dos mais promissores jogadores em atividade no futebol apenas brasileiro. Mostra que são dois jogadores em estágios muito diferentes. Né? Um está na seleção principal, consolidado. O outro é um adolescente, em formação. Outro é um adolescente em formação, que brilhou no ano passado, quando o título já estava conquistado ou encaminhado. Sim. Entrando nos jogos, a maior parte do brilho do Endrick no ano passado foi entrando nos jogos. Os grandes jogos dele foram entrando nas partidas. E o Rony é um jogador num estágio diferente do Endrick. E tem uma situação que isso, pro Rony especificamente, deve bater muito, porque aí volta aquela velha história. Quando o cara começa a gostar do que está fazendo, a gostar de fazer gol, a bola tá procurando ele, né, o time jogando em cima, né, das movimentações dele, e ele estando com essa confiança em alta na seleção brasileira, né, os gols saindo naturalmente. O Rony hoje faz gol de todos os tipos, de todos os jeitos. E quando ele joga na lateral, pelos lados, você já vê que ele se sente um pouquinho já desconfortável, porque ele tem que voltar demais, porque ele não voltava, e tira dele aquilo que ele está de melhor, na minha opinião, como atacante de área que fui, é quando você sabe que a bola está te procurando. A capacidade de definição. Exatamente. Tem, né, a bola está te procurando. Então é aquele cara que não quer sair do jogo, ele quer jogar todos os jogos porque ele tem que aproveitar o momento. E o momento dele é esse. E ele é o mais bem acabado exemplo de que técnico bom melhora jogador. Se esse jogador for já notável, ele vai melhorar. Se é um jogador que desembarcou no Palmeiras, acostumado a jogar aberto, vindo de um modelo de jogo de uma equipe que o usava muito no contragolpe, a transformação pela qual ele tem passado, e talvez esse ponto dos gols de cabeça, para essa estatura que ele tem de 1,66 m, é uma estatura não é de um centroavante clássico, mas por que os gols saem? Saem porque ele se posiciona bem. 2 semanas atrás ele deu uma entrevista e a primeira frase que ele usou na resposta, quando perguntado sobre isso, Paulo, foi exatamente essa. Não, o Abel sempre fala comigo e eu estou me posicionando bem. Pouco importa a tua altura. O que importa é a maneira como você se posiciona. Só te cortando, não, vai. Que você vai continuar. Se você ver todos os gols dele, André, PC, é do meio para frente, não é do meio para trás. Ele não cabeceia lá no fundo, ele não vai para o fundo. Ou ele cabeceia no meio da área, né, entre os zagueiros, ou ele antecipa no primeiro pau. É isso o jogador. E não há confronto com o zagueiro, nunca há confronto, porque o menor, ele sempre quer sair de perto. E o zagueiro, o grande, ele quer ter você como, né, base, referência. Então, o pequeno, ele sempre tem que ter isso, o espaço para ele. Ele tem que ter o espaço, tem que saber o momento exato. E aí também entra isso aí, ó. O cruzamento. O passe, né? Isso ali é um passe, porque o menino olha. Existe o cruzamento, existe o se livrar da bola e existe o passe. Exato. Esse é um passe em forma de cruzamento. Olha, foi o 18º gol de cabeça do Rony, 18º gol de cabeça do Rony, vestindo a camisa do Palmeiras. O gol de número 52, 18 de cabeça. Não, é uma marca expressiva. É bem expressiva. É uma marca que merece ser respeitada. E com um detalhe de outra situação que o Paulo aí tem muito mais autoridade, às vezes você faz a jogada pelos lados do campo, ou sai um cruzamento rasteiro, ou vem um cruzamento pelo alto, e nem sempre esse atacante tem a compreensão de que ele deve atacar a bola. Ele fica entendendo que se a bola chegar nele, ele tem a possibilidade de resolver. Exato. O Rony, e isso passa por treinamento, ele trabalha com as duas possibilidades. Aquela em que ele mede se a bola vai chegar nele e ele vai ter a capacidade de definir, ou aquela também que numa fração de segundos ele percebe que o zagueiro não vai acompanhá-lo caso ele se antecipe, se ele ataca
saque a bola, né, que é um termo mais comumente usado no futebol. Então, essa variedade de ações dentro daquele pequeno espaço dentro da área, nós vamos aqui, e é expressivo, especialmente por ele fazer parte do clube de 1,66 m, mas independentemente disso, o repertório dentro dele, dentro da área, atuando pelo meio, que foi a tua pergunta original, ele se amplia muito, ele dá muito mais ao Palmeiras. Eu acho que assim, é nítido, né? O Palmeiras fica mais perigoso. O Palmeiras, ele faz o terceiro jogo dele seguido sem grandes exibições. Ele ganhou de 2-0 do Bragantino, mas não foi um jogo fácil, muito pelo contrário. Aí empatou com o Guarani 0-0. Poderia ter perdido a liderança no grupo e decidido hoje contra o São Bernardo. Sim. É que o São Bernardo acabou perdendo, mas não foi um bom resultado contra o Bragantino em Campinas. E agora vence também longe do melhor que pode dar. Foram 3 jogos em sequência que o Palmeiras não teve um grande futebol. No entanto, mesmo quando não é brilhante, o Palmeiras é sempre organizado. Decide, organizado. É isso que eu estou sempre organizado. Muito organizado. E para você furar aquele bloqueio, mesmo hoje eu achando... E eu acho que foi até o Serginho mesmo que comentou isso durante o primeiro tempo, e eu estava observando isso também. O setor defensivo é onde que você tem a melhor organização, né? O setor onde você tem muito mais capacidade de controle, hoje estava um pouco desorganizado. Por quê, André? Muitas das vezes, quando ele adianta a linha, porque joga com a linha alta, não se estava fazendo sincronizados ao sistema defensivo de linha de impedimento. E aí, como errou 2 ou 3 vezes, o que ela fez? Ela tentou correr para trás. Quando ela corria para trás, dava estava mostrando para o PC o espaço que estava tendo no meio campo. E por isso o Palmeiras... Ele me deu uma pequena orientação ali, quando a câmera abria. Eu aprendi um pouco mais vendo o que ele falava. A gente vai muito difícil, não à toa foi a segunda melhor equipe no Paulistão até agora. Acho que tem que dar mérito também para a equipe deles. E isso só engrandece a nossa classificação. Foi um jogo difícil, apesar de ter sido na nossa casa, com o nosso torcedor. Eu acho que é isso, podemos fazer um bom jogo, podíamos ter feito mais gols, mas também mostramos nossa qualidade. Eu acho que é isso, é manter esse foco para a semifinal. Tabata, você foi titular pela segunda vez na temporada, primeira vez com o time titular ali, um jogo importante, decisivo. Como é que foi essa preparação? Quando você ficou sabendo que ia começar jogando e como é que é essa chance para você para iniciar entre os titulares? Independente, né, de não estar vindo jogando, eu sempre me preparava como se eu fosse jogar. O Abel, ele tenta fazer o treinamento ali mais ou menos para todo mundo estar preparado. E quando eu fiquei sabendo que ia jogar, eu fiquei muito tranquilo, porque eu sabia do meu potencial, sabia que a qualquer momento podia aparecer essa oportunidade. E graças a Deus pude fazer um bom jogo, mas o mais importante foi o Palmeiras avançar para a semifinal. Fala-se em ritmo e adaptação. O Abel fala muito em paciência para que os jogadores consigam funcionar dentro do sistema dele. Você sente qual foi o diferencial para você de fato funcionar e fazer o bom jogo que você fez hoje dentro dessa paciência do trabalho? Eu estava até comentando ali na entrevista também que talvez as pessoas não conhecem muito de onde a gente vem. O jogador chega aqui, eu passei 6 anos e pouco fora do Brasil e cheguei aqui já num turbilhão no meio da temporada, e as pessoas às vezes esquecem. Na época que eu cheguei tinha o Scarpa, tinha o Veiga, tinha o Dudu, então eu não vim para o Palmeiras para chegar de cara. Então, eu tive que me adaptar, são 6 anos e meio fora do Brasil, é um jogo completamente diferente e, como eu falei, as pessoas às vezes não conhecem, não acompanham, é super normal, mas eu tenho que estar preparado para isso também. Eu observei muito como a nossa equipe joga, apesar de ter jogado pouco com os titulares essa temporada, e o Abel me deu total liberdade para poder fazer um bom jogo. A gente conseguiu entrosar muito bem ali com o menino, com o Marcos Rocha, então acho que foi um grande jogo de todo mundo, não só. O Abel Ferreira, vitorioso hoje das quartas de final entre Palmeiras e São Bernardo, fala ao vivo no Allianz Parque. Vamos para lá. Abel, boa noite, aqui a sua. A gente estava conversando agora com o Tabata e o Tabata dizia assim: eu não sou um ponta agudo, eu sou um meia armador. E ao longo desse Campeonato Paulista, a posição que você mais mudou, você mudou muito pouco o time ao longo do campeonato, mas a posição que mais mudou é essa posição do lado direito. Queria que você explicasse qual foi a intenção com a escalação do Bruno Tabata, se tinha algo a ver com os 3 zagueiros do São Bernardo que podiam bloquear a entrada da área e forçar um jogo mais articulado pelo lado, e como você avalia a atuação do Bruno Tabata nesse jogo e o que ele ofereceu de diferente, não sendo um ponta agudo e sendo um meio armador jogando para aquela posição do campo. Diz-me como treinas, eu digo-te como é que jogas, não é? É um jogador que nós conhecemos muito bem. Eu lembro-me de estar a treinar a equipa B do Sporting Clube de Braga e ele era jogador do Portimonense e jogava naquela posição.
com o falecido António Oliveira, um grande treinador português. Portanto, nós conhecemos-lo muito bem. Depois, no Sporting, ele fez várias vezes uma posição de mais interior. Adaptou-se. Ele achava que quando chegasse aqui, que o nosso ritmo era o ritmo que ele estava acostumado atrás, mas nós aqui treinamos com muita intensidade, a concorrência é muito forte e ele foi-se adaptando, né? Chegou numa altura difícil, a meio de uma temporada, entrou logo em jogos da Libertadores e é isto, um jogador que tem uma mentalidade de campeão, porque ele vem de ganhar títulos também, chegou aqui de um clube que ganhou títulos. Tem que ser resiliente e ir à procura da melhor forma, do melhor momento e está disponível para jogar ou na ponta, na posição 11. Claro que ele não é um jogador, um ponta agudo, ou seja, que corre mais para a frente sem a bola. Ele é um jogador que gosta de ter a bola e depois ir para cima, como faz o Giovani. E, portanto, nós tivemos uma conversa com ele, fruto também do trabalho dele e da resiliência dele. Acho que fez um excelente jogo hoje, conseguiu pelo menos de alguns o respeito e viu-se pelas palmas quando saiu, e é que estes jogadores precisam, estes jogadores e os nossos torcedores, aqueles mais como eu, mais chatos, não é? Aqueles treinadores que são aqueles adeptos mais chatos, não é? Que nunca estão contentes com nada, porque também há desses torcedores. Acho que hoje também aplaudiram a exibição que ele fez, mas a minha intenção ao metê-lo era espaçar bem aquela linha de 5. Esta equipa podia vir em 5-3-2 ou em 3-4-3, e portanto nós estávamos preparados para isso e acho que fez uma excelente partida. Abel, o Palmeiras bateu mais um recorde neste ano. Foi o primeiro time na história do Campeonato Paulista a chegar 10 semifinais consecutivas, né? Desde 2014 o Palmeiras chega nesta fase, um recorde absoluto na história da competição. Queria que você falasse sobre esse duelo de hoje, a melhor campanha contra a segunda melhor campanha, e o quanto este duelo contra o São Bernardo também ajuda na preparação agora para a sequência de semifinal e eventualmente uma final de Paulista. Muito boa pergunta. Primeiro é consequência do nosso trabalho, esse recorde. Eu nem sabia, estás-me a dizer, mas é consequência do nosso trabalho de equipa.